Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Salve, galera. Salve, boys. Salve, girls. Grande abraço aqui para falar com vocês. Quem não me conhece, eu sou o André, faço parte da Federação Goiana de B-Boys e Dança Desportiva. Faço parte da comunicação aqui. Estaremos aí fazendo várias lives aqui sobre o break. O break é algo fundamental e o break transforma vidas, viu? Vou dar 5 minutinhos aqui, pessoal, pra gente já começar batendo um papo aqui com a Miguel Fabiana mais conhecida aí também. Importantíssimo esse bate-papo aqui para saber, será que é fácil dançar break? Break para mulher, será que é fácil? E dentro da dificuldade que o break nos proporciona, nós temos que fazer o quê? Desistir, parar, não insistir, procurar uma saída. O que vocês acham? Simplesmente, o break é como se fosse um obstáculo. Os obstáculos da vida, a gente vai simplesmente parar. Ah, não vou tentar. Ah, é difícil. Ah, é aquilo. Ah, não é aquilo. Ah, eu vou sonhar. E ao invés de sonhar, a gente utilizar isso aí em ações. Você imaginou a importância que é? Somos tão dependentes um dos outros que para eu saber se eu sou um bom b-boy, eu tenho que competir com outra pessoa. Então até nisso eu preciso de uma outra pessoa para competir e saber quem é o melhor dentro do break. Mas fora do break, eu sou o André, pessoa comum, que eu posso conversar, bater um papo, dialogar, aprender, ouvir, falar também, me posicionar no momento que for necessário. Já parar para pensar nisso? Ah, no passado eu fiz isso. Ah, não, no passado, ótimo, parabéns e obrigado a todos que fizeram algo para o break e algo para o hip hop. Mas o break mudou, o break não é mais igual aos anos 90, na época que eu dancei. Na época que eu dançava, a galera dançava de bermuda e camiseta cavada. Os b-boys já há muitos anos já dançam de calça jeans. Quando eu vi isso a primeira vez eu achei estranho. Mas e aí? Depende de mim? Eu vou esperar mais 5 minutinhos aqui. Eu já vou chamar a Fabiguel aqui para a gente iniciar o bate-papo. Lembrando, pessoal, o pessoal está me perguntando sobre a Federação de Break. Estamos organizando. É um processo burocrático. Nosso estatuto tem que ser olhado, analisado, feito e refeito, porque dependendo de outras instituições também. Assim que estiver pronto, estaremos divulgando aqui em nossas redes sociais para a gente informar a todos, que é muito importante. O break é muito importante para mim, como foi, imagino que para vocês também. Temos que utilizar o break ao nosso favor. Pessoal, tanto o CRIO quanto a instituição, começa a pensar um pouquinho, abrir a mente com relação a transformar a equipe de break de vocês em empresa. Porque o formato é outro, a linguagem é outra, o alcance é outro. Vai ter empresas que vão querer patrocinar o break. Então, nós como pessoa física temos que ser empresa, que vai nos ajudar e facilitar muito. Eu vou chamar a Miguel aqui para nós iniciar o nosso bate-papo. Deixa eu ver ele aqui. Olô! E aí, André? E aí, tudo certo? Eu vou Tudo levantar um certo? Boa pouquinho a tarde. minha câmera aqui para não cortar minha cabeça. Boa tarde. Não preciso falar inglês não, né? If you want, we can speak in English. Já estou até preocupado, que você é gringo agora? Ave Maria, meu dicionário está aqui do Gringa lado. from Brazil. O Brasil, ótimo. Só mais um pouquinho aqui. Galera, vou melhorar o meu cenário aqui. O áudio está ótimo. Vai falando aí se está todo mundo me ouvindo bem. Acho que tá todo mundo me ouvindo bem também, né? Deixa eu Cortando afastar um minha pouco cabeça, aqui. estou te ouvindo bem. Deixa eu Tem que afastar a mudar esse cadeira pra cenário cá. meu aqui. Cenário aqui. Você está em Goiânia? Ou em Goiânia? Você está em Brasília? Não, eu tô em São Paulo. Em São Paulo. Que é isso, em gringo de São Paulo, hein? Top demais. Fabiana, Fabiguel, muito obrigado por você aceitar o convite. Nossa ideia aqui é bater um papo sobre o break. Eu acho que você já deve ter pesquisado alguma coisa sobre mim, sobre nós. Nossa intenção aqui é valorizar o b-boy, a Abigail, o break, o hip hop e o ser humano. Além de eu conversar com a Fabiguel, eu também estou conversando com a Fabiana, pessoa, ser humano, que é igual eu, igual você. Eu não te conheço pessoalmente, nós estamos falando aqui, acho que uns 3 dias. Já te admiro já há bastante tempo, acompanho o seu trabalho. E a intenção aqui é o quê? É valorizar. Um dia alguém
Foi incentivo pra gente, às vezes não despertou, cara, eu gostei disso. Quem sabe agora não é o momento da gente fazer isso com outras pessoas. Eu sei que você já faz isso. Mas e se Sim. todo mundo fizer? Imaginou tanto que a gente consegue ampliar? Eu não sabia. Dos 293 países no mundo, todos existem break. Eu não sabia dessa informação. Soube já há poucos dias. Cara, Quase 80. existe break até no sertão, lá no mais Não, é fera sertão demais. tem break. Não, e no âmbito olímpico já está em quase 80 países. Então, em breve, nós Ah, vamos conseguir é isso. ultrapassar esse leque aí, se é que existe um leque, é fantástico. O break é doido. Eu sou tão maluco que, por exemplo, estou velho já sou old school, fui inventar de brincar ali, bati meu ombro aqui, machuquei. Não dá nem jeito. Quando a gente escuta a música, você quer dançar, você fica maluco ali com o break. Vamos ao nosso objetivo. Fabiano e Fabiguel, muito obrigado. Sim. Por que o break? Vou começar uma frase seguinte: mulher não dança break. Como é que eu vi isso? É engraçado, né? Antes de entrar aqui, eu vi você falando assim, break não é para mulher, enfim. Essa é uma frase que ela é super preconceituosa, né? Acho que não só o break, mas outras áreas da sociedade também, como a política, como as ciências no passado, como as artes, enfim, várias outras estéticas não serviam para mulheres porque supostamente, e lógico, né? Se a gente for olhar para a história, os homens sempre estiveram em lugares de liderança e, obviamente, a maioria, não sei se por medo ou não sei os motivos, mas vinham com essa frase, que é uma frase muito bem formulada e estrutural, né? Tanto é que até hoje as pessoas repetem essa frase de que break não é para mulher, política não é para mulher, ciências não é para mulher, e as mulheres estão aí até hoje desbravando e fazendo é, as pessoas verem que é totalmente contrário, né? Não só o break, mas como qualquer uma dessas ciências ou outras áreas, é para mulher, para homem, para todas as pessoas. Sensacional. Eu quero te interromper aqui. Eu esqueci, pessoal, o currículo da Fabiguel. Me desculpa, eu acabei invertendo aqui. É grande, viu? Mas eu vou falar, vou destacar os principais aqui, ó. Bicampeão nacional, WE Big Girls, Mundial Battle of the Year, tô falando até em inglês, ó. Primeira brasileira a representar o Brasil nesse Mundial, produtora do Batom Butler, ótimo. Desculpa o inglês aí, pessoal, eu não sou dessa área, Tudo não. bem. Proprietária da Drop Education, escola híbrida da dança breaking, jurada da Cypher pelo Brasil Nacional 2018, 2019, 2021, fundadora BSB Girl, cara, isso que eu acho muito legal, tá completando 20 anos ano que vem, fantástico isso. E jurada internacional da Red Bull Miss One 2022, New York City, meu Deus do céu, lá onde começou tudo. Todo mundo fala, eu quero ir pra praia, cara, eu não respeito quem quer ir pra praia, mas o meu sonho é ir lá, ir no Bronx, tirar uma foto, falei, cara, eu vim aqui, eu pisei aqui. Esse currículo desse tamanho que você tem, com a sua experiência, foi fácil? Não, não foi fácil. Principalmente, eu acho que, enfim, todas as pessoas que vêm de uma camada social, que é uma camada social desprivilegiada, têm muitas dificuldades para conseguir estar em qualquer área, né? Acho que sempre que eu falar da arte, eu acho que isso serve para as outras áreas também. Então, não foi fácil, foi muito difícil. Ainda é difícil, mas quando se quer mesmo uma parada, quando, enfim, bate no coração, não importa. E isso serve até para relacionamento, né? Quando você está apaixonado por alguém, a pessoa mora do outro lado do mundo, você dá um jeito de chegar lá, né? Então, Exatamente. Se é o objetivo, né? o break foi assim, não teve muita diferença. Eu me apaixonei quando eu vi uma mulher dançando, fazendo moinho de vento, e aí, a partir disso, tô aqui até hoje. Aí, 21 anos de estrada. Cuidado com esses números, depois isso aí põe a gente mais velho, não é? Às vezes o pessoal vai ficar. Cara, sinceramente, eu não me importo, assim. Até meus cabelos brancos aqui já tô ficando bem grisalha. Não, Apesar eu da minha mãe rapei já achar, para meu evitar de Deus, tem que mostrar. pintar. Eu acho lindo, eu acho que os cabelos brancos e o tempo, ele fala muito A sobre, experiência. sobre nós, sobre história. É um lugar também muito seguro. Acho que a gente precisa desmistificar essa coisa do velho. Porque exatamente por a gente
mistificar e desvalorizar, a gente não tem muitos fundadores do breaking valorizados. Aqui no Brasil também tem muitas pessoas que Exatamente. contribuíram muito para a história, mas a gente não valoriza muito porque o velho ele tem que ser descartado, né? E isso pode ser para objetos e coisas, mas para pessoas não é. Eu acho que não é algo legal. Por isso que eu acho muito importante falar datas, assumir meus cabelos brancos. É sobre isso. A gente não está aqui. A gente não é eterno, né? Não, com certeza, não, com certeza. E cria-se muitos rótulos também, né? Eu posso isso, não posso aquilo, você vai chegar só até aqui, quem decide onde a gente vai chegar somos nós. Ah, ele faz faculdade. Não, não faz faculdade. Gente, faça o que você achar que é bem, mas aí, quando você chega na fase adulta, você está com o plano A e o plano B pronto? Enquanto o plano A não dá, e o plano B? Ah, não vou fazer isso porque fulano disse que não deu certo. Tá, não deu certo para ele. E para gente? Eu Sim. bati muito osso também, até eu encontrar o meu mentor. A partir do que eu encontrei o mentor, minha vida mudou. Eu acredito que isso aconteceu com você. É importante ter um mentor para nos auxiliar, orientar e deixar a gente no caminho certo do break? Ah, com toda certeza. A gente não está aqui sozinho. Antes da gente chegar, já existia o break, né? Eu não inventei o break, você não inventou. Mas tiveram pessoas que vieram antes da gente. Essas pessoas, né, apesar que no Brasil e no mundo também a gente tem algumas pessoas que vieram antes, que são pessoas muito conscientes e que carregam o legado, né, a herança do break que passa para a gente, como, assim como eu passo também essa herança para outras pessoas, eu acredito que seja algo muito importante, enfim, para a própria perpetuação mesmo do breaking, da história, dos valores. Ter um mentor faz com que a gente consiga ressignificar, né, algumas coisas dentro do processo. Assim, hoje eu trabalho com mentoria. Então, dentro do processo, às vezes a pessoa está totalmente perdida, não entende sobre a dinâmica do que está acontecendo, às vezes, porque a gente está passando por um momento muito disruptivo, mas existem alguns valores, né, dentro da cultura que quando a gente passa isso para quem está chegando, a pessoa começa a ver sentido, né? Não em tudo, mas começa a perceber que aquilo que ela estava criando por causa de várias informações, como a gente vive a era da informação, não é exatamente aquilo e começa a encontrar no seu caminho. Eu acho que é isso, né? Mentoria vem de mente, vem daquele, do ser que pensa, né? Da consciência. Então, muitas vezes a gente está inconsciente em processos e quem veio depois, ou quem tem mais uma experiência, é a pessoa que vai conseguir te orientar, te dar. Eu ia falar nortear, mas tudo a gente leva para o norte. Vamos para o nordeste ou para o sul, né? Te dá uma direção, né? Ótimo. Ó, o B-Boy Marcola, uma temporada no Game of Thrones para dissertar o currículo dessa mulher. Ah, Ah, tá dizendo aqui. Marcola. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos participar aí, viu? Lembrando, pessoal, o título aqui, até de dificuldades e conquistas no break, beleza? Ó, tem uma frase muito bacana que você falou, que é o seguinte: sou um dos volumes da biblioteca da dança. Eu achei interessantíssimo isso, porque Esse é um projeto do pessoal de Salvador, de dois grandes queridos, assim, que foi uma edição do Sesc de São Paulo, e o projeto é basicamente como se fosse uma biblioteca da dança. Então, cada pessoa que eles convidaram para o projeto é um volume dessa biblioteca. Eu sou um volume, né? Enfim, se você entrasse numa biblioteca e tivesse vários livros, aí você poderia encontrar um do Breaking ali, da Fabiana, claro, na verdade, nem do Break, da Fabiana, que tem os seus capítulos ali falando sobre break, falando sobre a vida, enfim. Enfim, é um projeto muito lindo. Não só, enfim, não tem só eu de Brasília, tem várias pessoas de diversas outras estéticas de dança, de arte que participam desse projeto. os seus primeiros anos no break, com certeza, eu imagino que não foi mil maravilhas, porque quando eu dançava, era comum ter uma Big Girl numa equipe. Presente. E difícil, não era comum a gente ver muitas Big Girl. Ela entrava para batalhar com outro B-Boy. Me fala essa experiência sua aí dos primeiros 3 anos ali, entre aprender, entre ser aceita, entre mostrar você, mostrar o seu break, mostrar o ser humano ali, Fabiano, que o pessoal brinca muito e preocupa muito com a batalha.
Eu acho tão Hum, importante o network, o respeito, o pensar num evento. O que que adianta você batalhar num evento que não tem DJ, não tem um palco, não tem um piso limpo? Gente, o break sim, é tudo isso, não é só batalhar. Batalhar é para quem está preparado, para quem está treinado. E as outras coisas que acontecem em volta? Me diz aí nos seus sim. primeiros 3, 4 anos esse impacto de... Cara, assim, é muito louco você falar isso, porque eu acredito que isso acontece com muitas pessoas, assim. Eu não tinha total consciência do que eu estava fazendo. Eu tinha 18 anos, estava finalizando meu ensino médio e eu não tinha muita percepção das coisas, né? Eu demorei muito tempo para ter consciência do que realmente a minha figura representava, né? Eu acho que até hoje eu ainda tenho essa dificuldade de entender o que a Fabi Girl representa para o break no Brasil. Tanto é que esse convite mesmo que você disse aqui da Red Bull, para mim foi algo inusitado, por exemplo. Então, assim, a única coisa que eu tinha, assim, que eu tenho de lembrança é que eu realmente queria fazer aquilo. Eu não estava combatendo machismo, eu não estava combatendo nada, eu só queria dançar, me expressar. Eu não tinha nenhuma preocupação, assim, eu queria ir pro treino, treinar e ir pra roda rachar. Eu via os caras batalhando e tudo, eu via algumas posturas, assim, bem nocivas, que eu posso dizer que são posturas tóxicas mesmo, e até muito agressivas, de várias pessoas ali na cena, na roda. Não gostava daquilo, mas eu não tinha uma consciência formulada sobre aquilo. Eu olhava e eu achava que era algo normal da cultura. Até, por exemplo, como brigar para poder brigar assim de um empurra-purra que a gente tem ali na para poder entrar na roda, eu achava que aquilo era normal, então eu disputava, eu tentava entrar junto também, às vezes eu não conseguia, às vezes eu ficava com medo de entrar. Então, é um momento assim da minha história que ele é muito inconsciente. A única coisa que eu me lembro, como eu falei, era que eu queria dançar. Só isso. Depois, os anos, a experiência, o tempo, é que me trouxeram essa percepção do que você está falando. De ver que aquele chão não era o adequado, de ver que o cara, de repente, fez um projeto e colocou um som horrível. Isso veio com o tempo. Mas de começo eu já dancei em asfalto, já dancei em cima de madeirite, saí igual o Spike ali do X-Men, cheio de farpa no corpo. Enfim, já dancei em grama. Eu não tinha muito noção. E assim, a galera que está começando hoje não tem noção. Vai para evento, Sim, evento que dura horas, que, enfim, tem muitas problemáticas, a gente sai dizendo que o evento é incrível, porque a gente não tem uma consciência do que realmente está acontecendo ali. A gente não tem um parâmetro, né? Até porque a gente está imersa. Eu estava imersa na cultura, então eu estava, né, deixando tudo acontecer sem muita percepção do que realmente seria o ideal. muito bom. Dá boa tarde aqui pro Carlos Oficial, que é o nosso presidente da federação. Valeu, cara. Barriga, mais conhecido como barriga. Pessoal, eu não tenho um hábito, assim, você, uma coisa, eu não gosto de chamar as pessoas por apelido. Vou explicar uma situação que aconteceu comigo. Eu dancei junto com o B-Boy da mesma equipe por anos. Anos. Eu só fui descobrir o nome dele 15 anos depois. Isso me fez um mal tão Nossa. grande, eu achei tão ruim isso. Então, sim, eu gosto de falar. É interessante a gente ter o apelido, mas e o nome? Um dia surgiu um assunto aqui. Você lembra? É o Spike de Jataí. Eu não sabia o nome Hum. dele. Eu fiquei Eu não sei o chateado nome do comigo Spy. Eu porque não sei o nome dele. é Juiz lá. Eu não sei o Olha, nome. Eu olha não que sei os coisa nomes de chata. muitas pessoas da. Mas assim, é chato, mas Não, é algo. É interessante também, sabia? Porque quando as pessoas me chamam por Fabiana, às vezes, parece que é minha mãe falando assim. sim, Mas mas é interessante saber. É muito. não, é importante. A É pessoa tem um importante, nome. sim. Ela tem. Sim, Tem a Fabiguel, a artista, e tem a Fabiana, ser humano. Não são duas pessoas diferentes. É sim. só um parênteses aqui, pessoal. Não estou dizendo que é certo, que é errado. A questão não é essa, não. É só para a gente bater um papo. Eu senti ruim quando eu fui. Me perguntaram o nome dele, eu não sabia. Eu falei, cara, não sei o nome do cara. Sim, Eu dancei com ele eu, tô- durante muito tempo. Olha que coisa sim. horrorosa. É Outra, interessante, é muito louco. Quando as pessoas chegam outra, pra mim outra. e falam o nome de alguém, aí eu não sei quem é não. Aí quando aponta é o B-boy fulano de É, o tal, mas o B-Boy fulano de nome tal. é muito louco isso. Uma frase que você falou aqui que eu tive que pesquisar sobre você, que eu achei bem interessante a sua história, é bem impactante, é bem.
vitoriosa. Não estou puxando sardinha nem nada aqui, que eu acho que o cara que passa, ou o B-Boy, ou a Miguel, que passa uma volta de moinho de vento, você não está entendendo, gente, a satisfação que é fazer aquilo. E quanto que é importante, quanto que é empolgante. E você falou uma coisa que eu achei bem interessante aqui, ó. Dentre todas que você disse. Eu rachei contra os caras. Isso aí foi o ISO de qualidade. Como é que foi essa questão e quando que você percebeu? Eu falei, cara, eu vou ter que batalhar com os caras para mostrar quem eu sou, a minha qualidade como artista. Como é que você Não, então, desenvolveu assim, isso? na verdade, não foi nem essa percepção de que ter que batalhar com os caras, eu teria o ISO de qualidade. Na verdade, a ideia é invertida, porque eu percebi que as pessoas começaram e, né, respeitavam ou me davam alguma, enfim, elogio e tudo quando eu rachava com os caras, assim. Nossa, se você tá achando. E assim, os caras que já perderam pra mim, eles ficavam muito putos, porque perder pra mulher é a pior coisa do mundo. Assim, você pode perder pra um outro cara, tá tudo bem, mas perder pra mulher é um problema enorme, né? Então, essa brincadeira que eu faço com essa questão do ISO de qualidade é exatamente esse lugar de realmente refletir e provocar em relação a essa questão né, de gênero mesmo, ao preconceito em si, que está muito enraizado na sociedade. Então, assim, pô, só porque você perdeu para a mulher quer dizer que você é menor? Não, esse não deveria ser o raciocínio. Mas os caras ficam muito, muito maus, assim, a ponto de querer agredir tudo, porque perdeu para uma mulher, mas perder para um outro cara, mesmo que o outro cara seja totalmente iniciante, seja ruim pra caramba, tá tudo bem. Agora, perder para a mulher é um problema. Então, essa coisa do ISO é nesse lugar, assim, eu não preciso ter esse ISO de qualidade. Eu não preciso falar, vou rachar com um cara que vou me provar como uma big girl de excelência. Essa não é a questão. A questão é conseguir permanecer mesmo na cultura, dançar, independente que é um cara, com a mina, com a criança, com a pessoa mais velha, mais experiente. Expressar-se. Acho que isso é o que está para além de tudo. E não querer provar que eu sou foda porque eu rachei com um cara. No passado, eu usava muito isso como algo, como um troféu mesmo, né? Eu tenho, inclusive, um troféu de melhor b-boy de um evento. Só que, como eu falei, com o tempo eu fui entendendo que, pô, ninguém nunca imaginou que dentro de um evento teria uma big girl que seria o destaque. O troféu estava escrito melhor b-boy. Ou Aí o rei do break, tiveram que né? repensar. Teve um evento que eu participei, desculpa te cortar, teve um evento que eu participei que o nome do evento era o Rei do Break. Eu fui para a final. Muitas pessoas que estavam ali disseram que eu ganhei a competição, né? Mas eu fiquei em segundo. Quem ganhou foi outro cara. E aí o próprio dono do evento falou, cara, graças a Deus não deram para Fabiana, porque imagina, o evento é o Rei do Break e quem ganha é uma Big Girl. Entendeu? Então, essas questões do ISO, né, vários eventos que a galera coloca, B-Boy Championship, a própria Red Bull, por exemplo, o nome era B-Boy. O Red Bull, B-Boy, né, Championship, só que agora é Breaking, porque tem a categoria de Big Girl também. Então, isso é muito no sentido de provocar mesmo, né? Enfim, eu não sei, assim, durante a história do break, até agora, no momento em que eu vivi, essas são questões que, infelizmente, até hoje, ela está. As pessoas continuam dando eventos com premiações menores para mulheres, continuam colocando o nome do evento B-Boy Championship, Batalha de B-Boys, Encontro de B-Boys, e se esquece que as Big Girls estão ali, né? Resistindo. Por isso que são poucas. Porque imagina você entrar num ambiente em que você não vê o nome Big Girl, você não se identifica. Você não vê mulheres no júri, você não se identifica. Você vê poucas mulheres na roda, você não se identifica. Você entra numa crew onde a maioria é homem, só tem você de mulher, você não fica. A gente procura, isso é do ser humano, a gente procura ambientes em que a gente consiga identificar os símbolos, né? Estão ali para a gente ir se identificando. Mas a gente chega num ambiente e não percebe nada disso. Por isso que eu fundei o BS Big Girls. Hoje eu não faço parte mais da equipe, mas eu senti a necessidade de estar entre as minhas, entre os meus, né? No caso, outras mulheres. E por isso nasceu o BS Big Girls. E nada mais, assim, hoje pensando na sociedade, nada mais justo do que a gente diversificar os ambientes, né?
A gente tem uma banca de júri, por exemplo, a Red Bull fez isso, está fazendo. Não se tinha mulheres na banca de júri. Esse ano tiveram duas Sim, juradas, eu e a duas Yumi, tinham vezes. três caras. Então, assim, né, tem alguns eventos que colocam a banca só de juradas. Você tem uma line-up onde só tem caras tocando. Você precisa questionar isso, né? Enfim, precisa. Cadê as mulheres? As mulheres muitas vezes estão na parte de produção dos eventos. Com a própria história do hip hop foi assim, com o Herc, né? Quem foi que produziu a festa de aniversário? Ele mesmo fala, foi a irmã dele. Então, o cara estava lá tocando, mas para ele tocar, a irmã dele fez toda a produção Tinha uma do mulher por evento, trás, né? Ela não foi o né? holofote, mas ainda bem que ele valorizou ela ali também, né? Sim, exato. Mas assim, hoje não dá para a gente manter isso. As mulheres não ficam mais por trás. A gente Sim, cada vez sim. mais vem vindo para frente, provando, tendo que provar a nossa competência dentro da cultura, o quanto a gente contribui, mas isso não vai acontecer enquanto tiverem pessoas produzindo. Até, por exemplo, no caso da federação, precisa ter big girls na federação. Sim, Se não tiver, sim. tem algum problema. Se não tiver Não, pessoas pretas, tem algum problema, né? Então, são lugares, quando você chega no... Eu, por exemplo, eu sou uma mulher preta. Eu chego num lugar e só tem pessoas brancas ou só tem homens, eu acho que aquele lugar ali tem algum problema. Deve estar adoecido, porque são as mesmas pessoas pensando os mesmos processos. E o mundo, ele sim, não é assim. Ele é não. diverso, né? Então, isso é uma coisa muito importante a se pensar, assim, durante tudo que a gente faz, né? Produções, que seja, processos educacionais, que seja, processo olímpico, como a gente está agora, precisa ter. E a gente está com muitos problemas sérios. A gente tem poucas, não tem nenhuma jurada credenciada, por exemplo, hoje, nesse processo olímpico. A gente precisa se movimentar para Talvez vai ser isso. você, a primeira árbitra internacional. Não, não, enfim, talvez não, mas eu acho que a gente precisa se movimentar. As pessoas que Sim, estão tem que no ter, tem que processo de ter. direção, elas precisam se atentar para isso, né? Então, enfim, é isso. O Carlos K aqui, lembro de eu ir num treino no Vale do Amanhecer, em Barriga, Planaltina, DF, Barriga. sim, barriga aí é sempre, enfim, barriga Eu e o tem uma DJ memória Caroço, que afetiva, Deus o tenha. Barriga é sim. figura demais. O que o break representa o quê? E antes disso, fala da Fabiana antes do break, a Fabiana depois do break. O que o break representa para Fabiana? Cara, a Fabiana, antes do break, era atleta. Eu pratiquei muitos esportes antes do futebol. Eu Deixa eu parei tomar água não, antes, viu? antes do break, nem peguei água, já cheguei correndo aqui, estou na casa de uma amiga. Antes do break, eu era atleta, há 5 anos, atleta profissional de futebol, e eu estava para fazer dois testes aqui em São Paulo, um para o time de São Paulo e outro para o Palmeiras, mas eu acabei desistindo porque conheci o amor da minha vida. É assim. Quando você encontra o seu amor, você desiste de todo o resto, né? É ótimo. Então, E enfim. você já falou, né, o que representa. Acabou de falar. Não falei o que representa. Então, Ah, tá. Antes do break eu era atleta, mas eu fazia teatro, fazia muitas coisas. Sempre fui uma criança muito ativa. Menina de rua mesmo, mano. Eu fui criada em periferia. Em casa sim. na rua não tinha asfalto, em casa não tinha cimento. Enfim, mas eu vivia na rua brincando, muito arteira. Tenho muita cicatriz no joelho. Enfim, vim de uma família muito pobre, muitas dificuldades de estrutura familiar muito complicada, de mulheres que sofreram muito também, de homens também agressivos que batiam nas mulheres. Eu vim de contextos assim, bem pesados, né? Depois, o breaking, me encontrei enquanto artista, né? Demorei muito tempo para entender o que era ser artista, mas eu me encontrei muito no break porque o break ele contemplava muitas coisas que o esporte não me contemplava, que era o processo criativo mesmo. O processo criativo do break é algo muito incrível e que ele traz muitas a arte por si só, né? Porque a gente está entrando, inclusive, nesse processo da arte que está aí no esporte está uma loucura. Mas fazer dança, ter contato com a música, ter contato com o grafite, por exemplo, que é a nossa identidade visual, e com o próprio movimento do corpo a partir daquilo que eu sentia, trouxe muitos aspectos até do próprio inconsciente, do imaginário, de poder
sei lá, de repente me imaginar em outros lugares, estar com outras pessoas. Isso aflora um lado muito sensível também do ser humano, né? Falando de mim. Eu comecei a me tornar mais sensível por causa do breaking, por causa do contato com a arte, né? Porque depois do break eu fui conhecer outras danças também, e enfim. O break, simbolicamente na minha vida, é uma parte muito que tem muito, é muito afetiva, porque por causa do breaking eu pude conhecer muitas pessoas, muitos lugares e ter muita bagagem até para lidar com muitas adversidades que eu sofria na vida. E por outro lado também é, é um lugar, uma ilha, assim, eu posso dizer que é uma ilha que me fortalece muito quando eu preciso, né? Eu hoje tenho vivido outras coisas, mas o breaking, para mim, é uma parcela muito importante, simbólica e afetiva na vida. Não é, antes eu falava que era a minha vida, eu tinha esse discurso de que o breaking é minha vida, mas não é minha vida, é uma parte dela, uma parte muito significativa. Sensacional. Olha que o Jailson falou, interessante esse papo de apelido. O Jailson foi um b-boy que eu vi ele aqui, primeira vez aqui em Goiânia. Primeira vez que eu vi um b-boy, ele é forte, musculoso, ele fica rindo Ah, o tempo inteiro. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, gente, como é que o cara consegue dançar rindo? Eu achei interessante. Valeu, Jailson. Um grande é que abraço aí. o que a gente tem é o b-boy marrento, né? Cara fechada, É, né? cara feia, que Carismático. não sei o É, no quê. passado era muito assim. Eu tenho isso, né? Eu tenho esse resquício de ter a Aí tem cara gente que braba. morde os lábios, né? Às vezes é um jeito, Sim, sei sim, lá, é muito sim. particular isso. Isso. Ó, o B-Boy Marcó está perguntando aqui sobre o que vocês acham das músicas, tem influenciado e tornado B-Boys e B-Girls mais rápidos e técnicos e menos música. O que que você pode comentar sobre isso? A música ela tem muita influência na dança, infelizmente, ou felizmente também. A gente passa por esse processo. Infelizmente, o sentido da música ser acelerada, né? A gente tem muitas músicas que os beats que são acelerados, que eles não tem o BPM ali que originalmente a música teria. Sim, eu acredito que isso favoreceu para que a gente, é porque às vezes parece que a gente está numa corrida, né, numa prova de corrida e não de dança. E isso acelerou muito, né? Por um lado, é muito ruim, porque a gente perde a possibilidade de ter processos talvez mais criativos, assim, da interação da dança com a música de forma mais é, equilibrada, talvez. Eu não sei qual que seria a palavra melhor para falar. Mas também o lado negativo é que às vezes a gente ignora todos os elementos que a música tem e quer só fazer movimento rápido. E eu acho que isso favorece muito um fator que eu vejo, né, comumente assim, que as pessoas ficam automáticas. Elas só executam o movimento para ficar rápido na batida da música, né? Como a música é muito rápida, elas só executam. Não se tem o tempo de. Vou fazer uma analogia com digestão. Você não digere, né? Você come um alimento muito rápido, assim como você não tem um processo de digestão também muito legal. É mais ou menos com a dança a mesma coisa. Você não digere a música, você não pega os elementos, você acaba não conseguindo ter uma interação mais casada com a música, porque você está muito rápido. Você só executa, você está só ali correndo, né? Não é uma prova que a gente faz de corrida, é uma prova de dança. Então seria o adequado seria conseguir dançar numa música em que a gente conseguisse perceber melhor os movimentos, os elementos que se tem, mas é uma proposta também, é uma alternativa também, né? A gente tem as músicas que são músicas mais cadenciadas, que têm mais elementos, então você consegue colocar o seu repertório ali nesses elementos. Agora, se você é uma pessoa que está só acostumada a dançar rápido, você vai ter um problemão, porque a pessoa não vai conseguir dançar nos elementos. Então, aí a gente consegue perceber um diferencial competitivo de quem realmente tem domínio de si e da dança, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é uma coisa muito negativa, é algo positivo também, que é um filtro, né? Um funil. Se você consegue dançar rápido nessas músicas rápidas e você também consegue dançar
numa música que é mais cadenciada, que tem mais elementos, cara, você é foda. Você realmente alcançou a maestria. Mas aí não foi uma ideia que não seria interessante, talvez, um diálogo, que o DJ faz as músicas para o B-Boy. O B-Boy dança as músicas Uhum. que o DJ faz. Será que não seria interessante os dois segmentos bater um papo? Porque num evento de competitivo, não vai dançar, tocar a música que eu gosto. E nem vai Eu dar a acho que sequência as que eu gosto. pessoas, eu acho que a máquina não está interessada nesse diálogo, André, sinceramente. Não existe esse interesse. Porque, assim, se a gente for levar realmente para o lado de esportista, qual que são, tem os valores, né? Não sei se você sabe dos valores olímpicos. Mais forte, mais rápido, é, mais técnicos. Acho que são 5 ou são 4 valores. Esses dois, eu vou me ater só a esses dois. Mais forte e mais rápido. Casou. É, As músicas aí são já. rápidas, você tem que ser rápido, casou, entendeu? Agora, dependendo do DJ que vai tocar, obviamente, se DJ, se for um cara que tem uma sensibilidade musical e que tem uma visão também diferenciada do breaking, o DJ vai propor. Numa batalha em que, tipo, só, por exemplo, na Red Bull mesmo, teve o B-Boy Isin, que é um japonês. Se eu não me engano, ele é da Body Carnival. Ele é extremamente rápido, eu nunca vi nada parecido. Só que quando realmente tinha uma. E ele consegue ter a interação com a música, apesar de ser muito veloz. Só que quando ele pegou um oponente que o cara tinha muito essa interação com a música, que a gente chama de contraste, né? Ficou muito nítido que, tipo, ele que era muito rápido, ele não conseguiu bater o oponente, porque o oponente conseguiu ser rápido também, conseguir trazer contraste, conseguiu, né, trazer. É isso, contraste, né? É uma textura diferente, conseguiu entrar em velocidades e sair enquanto ele só era rápido. Porque quando ele realmente cansou e chegou um momento da competição em que ele deu uma cansada, é brutal, cai muito o nível. Porque você espera que o quê? Que o cara consiga manter a velocidade do começo ao fim. Mas chegou em um momento da competição em que ele deu uma caída. Então, assim, perdeu. Né? Então, acho que o mais importante de se pensar com relação à música pra gente que é b-boy e b-girl, no caso b-girl, é pensar em que você não deve apenas treinar com músicas rápidas, porque a gente não sabe o que vai vir, porque é o DJ quem comanda, Exatamente. entendeu? Então, assim, isso é ruim? É, mas é bom também, então não existe o que seria o adequado, né? Bacana demais. É, você falou já o que eu acho interessante, a criação do BSB. Como é que foi fizeram uma pergunta aqui. O Marcola falou sobre eu acho que seria isso. O interessante seria, Marcola, ter essa dinamicidade. Mas, infelizmente, o que a gente acha que é o ideal, às vezes, não é o que o mercado, eu disse a indústria, né? Já que eu participei dessa coisa que foi grandiosa, esse mainstream. Eles que lançam as tendências, mano. Não tem pra, assim, Não tem como sair foda. fora, né? O que a gente tem que É, fazer é tentar se adaptar. É você teve uma isso. lesão no ombro, Sim. foi falta de informação, foi afobada, repetição. Por que que você A, machucou? E a duas coisas, primeira. o lesão no Uhum. ombro, o audiovisual, que é o cabelo, que eu achei que você cortou ali, não é fácil, mulher cortar o cabelo. Eu E raspei a cabeça. na hora de reunir as BS Girls, como é que foi esse processo? Ó, Best Big Girls foi por causa de uma experiência que eu tive com outras mulheres. Eu só rachava, tipo, eu fazia parte de um grupo que chamava Afros Hip Hop, e tinha eu e a Formiguinha. Formiguinha, ela parou de dançar, eu não sei o nome dela, desculpa. É, acho que era Edilene. Ó, você Big vai Girl ficar preocupado Formiguinha. agora. A Formiguinha, ela saiu, ficou só eu, e depois também tinha a Luciana, mas a Luciana não era Big Girl mesmo, assim, ela acabou dançando só fazendo as top dance. E eu tive a oportunidade de ter um racha em que eu tive outras mulheres do lado, né? Porque quando você está entre seus iguais, você percebe o que realmente, onde o calo dói, né? E a gente rachou contra outras big girls, eu achei aquilo incrível, porque foi a primeira vez que eu entrei e saí da batalha. Eu entrei quantas vezes eu quis, assim, não tive que esperar os caras, agora você vai. Porque
Eu era sempre a arma secreta. Agora você vai. Não, agora você fica. Ou me segurava. Sei como E é que é essa isso. vez, e essa vez eu pude dançar, mano. Então eu achei incrível. Best Big Girls nasceu a partir disso. Então foi um processo muito foda, porque imagina um grupo com, sei lá, 8 mulheres, todo mundo de TPM. TPM é uma parada muito foda. Bafo. Não é diferente. E não demonizando a TPM, mas todo mundo fica muito sensível e a gente precisa mediar muitas coisas, e é muito legal também, porque a gente tem um processo de sagrado feminino, que é uma coisa também muito incrível. Mas hoje, por exemplo, eu não faço parte mais do Best Big Girls, né? Não sou integrante, não integro mais o Best Big Girls, mas eu tenho um carinho muito enorme pelo trabalho das meninas, elas continuaram e continuam e devem continuar, mas eu sou aquela membro, né? Eu fundei a parada e, tipo, tenho muito carinho. E, enfim, foi um processo de muita luta. A gente fez muitas coisas para poder ver a cena do brigaling no Brasil e a gente conseguiu atingir muitas coisas, mas eu acho que meu papel acabou ali dentro, né? A segunda coisa foi sobre Ombro e o cabelo. o ombro. Foi um divisor de águas para mim, porque eu machuquei quando eu fui para o Mundial, né? Foi a primeira lesão que eu tive. Foi a primeiro, assim, eu nunca tinha tido lesões. Eu tinha quebrado o pé quando era criança, mas nada muito. Eu estava no meu auge e eu tive foi uma ruptura parcial do tendão do supraespinoso, que é um músculo né, que faz a gente levantar e descer o braço. Para mim foi muito difícil porque eu estava no meu auge. Eu tinha acabado, eu estava na competição, a gente perdeu para o Japão e tal, participou, mas eu não estava muito bem. Voltei e eu só tinha o breaking. Eu só tinha o ensino médio. Eu deixei tudo por causa do breaking. E eu me vi num lugar muito difícil porque eu não tinha escolaridade, né? Eu nunca trabalhei com outra coisa a não ser com a dança, assim. Eu trabalhei em produção cultural e tudo, mas isso depois. Mas até então eu não tinha feito nada, cara. Não tinha escolaridade. Eu falei, fudeu, porque, desculpa, gente, falei palavrão. Eu não sei fazer nada, só sei dançar. E foi aí que, enfim, meu pai me colocou num curso de manicure, eu tive que pegar no pé dos tiozinhos, pé tudo com as unhas encravadas, parecia um pé de tatu, assim, umas unhas. Eu falei, mano, eu ia toda estilosa para esse curso, né? Eu falei, cara, não é possível que minha vida vai acabar aqui. Assim, não dizendo que essa seja uma coisa ruim, mas eu me sentia, eu era muito talentosa, eu tinha ido para fora do Brasil, eu tinha Não era o que você visto queria, muitas né? coisas, não era o que eu queria. E eu falei, cara, acabou. E foi aí que eu resolvi estudar, né? Eu falei, cara, eu vou tentar uma faculdade de educação física e também tinha visto recursos humanos, que é uma área que é mais voltada para a produção cultural. Eu fiz os dois vestibulares, passei nos dois, mas eu quis fazer o RH, porque eu queria muito aprovar um projeto. E aí foi assim que eu consegui o primeiro projeto, que era um projeto para levar o breaking para escolas públicas de Brasília. Esse também foi onde nasceu a Batom Battle, em 2011, né, que foi esse festival. Era um projeto de formação de Big Girls e ao final tinha esse festival que era a Batom Battle e é assim que nasceu, né? Então, o ombro para mim foi um divisor de águas. Dizem que a gente tem dois caminhos, né? Que aprende pela dor e pelo amor. Eu fui Isso. pela dor. Eu passei por um. E hoje eu acredito que a dor é um lugar que nos ensina muitas coisas. Eu não acho que hoje a dor, né, seja o sofrimento seja uma coisa que a gente deve, que a gente busca só pela felicidade. Não, a dor ela é uma professora também. É Com a algo que nos sequela? ensina muito, né? E se ficou sequela É. da lesão? Isso. Ficou algumas. Não, da lesão em si, ficou algumas restrições de movimento, mas do processo que foi emocionalmente falando, foi foda porque eu tava no meu auge, então eu tinha muitos sonhos, mas eu É, a aprendi parte também com mental isso. ali, Teve psicológica muitos ali, ensinamentos a partir disso, né? Então, essa lesão para mim foi um divisor de águas, foi um grande ensinamento. Foi um presente. Eu acho que foi realmente um presente. E sobre o visual, tô aqui, né, com o cabelinho agora tô deixando lembrando crescer. que, pessoal, é o seguinte, é apenas uma pergunta, eu não estou criticando, não tô, porque eu vi o vídeo dela, Sim, ela tem um cabelo gigante. O meu cabelo era grande também, enorme. tá, ano passado. É. Então, E assim, aí, o visual, eu não sei, assim, eu cortei o cabelo durante a pandemia. Primeiro que eu, né, cortei mais curto, eu nunca tinha cortado meu cabelo. E
E recentemente eu raspei ele todo, eu fiquei careca. Eu desapeguei de tudo. E agora eu vou deixar ele crescer novamente. Eu não sei dizer, eu acho que foi um momento de renascimento para mim, assim, de verdade. Esse ano, eu fui ano passado, né? Eu entrei num processo de depressão profunda. Eu passei pela psiquiatra e fui diagnosticada com depressão profunda. E esse ano eu entrei no processo de, né, terapias, antidepressivos e um processo também de ir morar mais, né, perto da natureza, de entrar em contato com a natureza, ressignificar muitas coisas. Então, o cabelo para mim ele representou muito isso também, muito esse lugar de me ver outra pessoa, de renascer talvez, né, sendo mais romântica assim falando. E é isso, o cabelo, assim como o Sansão, né? Ele carrega muita Ah, força, né? Tem exatamente. Não, muita coisa. Cortou o hoje cabelo, você perdeu está a bem? força. Hoje Você, tem você está exatamente bem? 2 meses que eu saí do processo depressivo, sem medicação. Me sinto muito bem. E foi muito louco, Ótimo. porque aconteceram muitas coisas, né? Você sabe, aí veio Red Bull, veio não sei o que, veio muitas coisas. Vamos Mas chegar esse lá, ano vamos foi chegar um ano lá. de provação, cara. Foi um ano assim que aconteceram vários ataques e eu tava no auge da depressão, então foi bem difícil. Mas tô aqui firme, cabelinho crescendo, feliz. Não, tá É massa, isso. tá massa. A primeira pessoa que tem que gostar de você é você mesmo. Quando eu rapei a cabeça, Sim, nossa, André, ficou feio, porque eu tenho nariz grande, minha orelha é grande. Falei, gente, o meu rosto é o mesmo quando eu converso com as pessoas. Eu olho e me sinto bem, vai. E aí? Eu não vou fazer plástica para mudar minha cara, para conversar com as pessoas. Gente, cada pessoa é sim, única. Quero ser o melhor. A gente escuta muito disso, quero ser o melhor. Você pode até ser, mas você é único. Seja o melhor para você. Eu não danço break mais, mas eu participo de corridas de rua. Até amanhã eu vou correr 10 km, que é um negócio que eu Eu gosto. comecei Eu a quero correr, fazer. hein? Eu comecei a correr, Massa. Eu tô eu tô ainda, fazendo, participar de corrida, tô é fazendo, mais top aí. eu tô fazendo 3.700, vai, em 30 Ótimo, minutos. Tá começando, ó. ótimo. Daqui a pouco eu tô Mantém, aí também. mantém, mantém. Ano que vem eu quero fazer uma maratona. Quem sabe a gente faz junto. Legal, legal. Me fala você vivenciou, se você tem 21, quase 20 anos desse Big Girls, você acompanhou a evolução do break no Brasil e fora do Sim. Brasil. Como é que está o cenário em termos de qualidade hoje? Você fala assim, brasileiro chega em qualquer lugar da gringa e senta o dedo na cara. Como é que está a qualidade do B-Boy e da Big Girl a nível nacional, Brasil e exterior, na sua Cara, a visão? gente tem, assim, de cena, a gente tem representantes muito fortes que conseguiram ir para fora do Brasil e estão fazendo um trabalho, acho que fundamental para a disseminação do breaking brasileiro fora daqui, né? Tem algumas pessoas que estão na live aí, que estão assistindo, que estão fora e que eu acho isso algo, assim, extremamente incrível. Assim, falando de cena nacional, infelizmente a gente ainda tem muita dificuldade para conseguir mandar mais pessoas, né? Tem muitas. Agora, acho que com É esse o lance processo do esportivo, faz-me bacana, rir. né? Eu acho que com esse processo desportivo, a gente vai ter a oportunidade de ter mais pessoas fora, né? E tem muitas oportunidades acontecendo também nesse processo. Mas ainda assim, sendo muito sincera, para a quantidade de pessoas que a gente tem no Brasil que dançam breaking, para o número de pessoas que estão indo, e até para o número de pessoas que são pessoas que têm um destaque na cena, é muito pouco. Porque, infelizmente, a gente ainda atua, né, opera, a mentalidade ainda está no modo ainda muito colonizado, né? Muito de receber, de ver vídeos, de observar as tendências do que as pessoas estão fazendo. Nada contra observar as tendências, mas o problema maior é o lance da reprodução. A gente tem muitas pessoas que têm muita potencialidade física, né, de território também, que poderiam, de repente, trabalhar melhor a criatividade para ter um diferencial aqui dentro, de repente fora também, mas que estão limitados apenas a um break, vou dizer um break dos anos 2000, sei lá, 2010, por exemplo. 2000 é da minha geração, né? Eu sou de 2001. Então, a gente ainda está operando nesse Nossa, lugar. eu sou mais E velho que aí, você. assim,
Então, e as pessoas que estão conseguindo ter um diferencial competitivo fora do Brasil são pessoas que estão rompendo com isso. São pessoas que estão, É né, importante. trabalhando melhor o seu lado criativo e não apenas o lado, vou fazer 10 flare, 10 mil flare aqui, repetição de movimento, do mesmo movimento. No Brasil, ainda, pessoas de muito talento, que têm, assim, como eu falei, né, uma corporeidade que poderia, de repente, estar aplicando em outras áreas no sentido, sei lá, criativo e não só de execução de movimento ou quantidade. Pronto, vamos lá, qualitativo e quantitativo, né? Porque quantidade a gente tem um monte de gente que faz. Loucos, para um lado, para o outro, nananã. Tem muita gente assim. Agora, qualitativo, que é ter um diferencial competitivo, ter um processo criativo, que é, inclusive, o que é muito observado na Red Bull, por exemplo, na qual eu fui jurada, e até pelo próprio perfil das competidoras e competidores, e isso o Brasil ainda está assim, muito longe. E isso a gente só vai conseguir mudar se a gente conseguir ter pessoas à frente dos processos, ou, né, que são pessoas que, mesmo que são pessoas que optam pelo lado quantitativo, tenham pelo menos a visão de que o qualitativo é fundamental. O artístico é muito fundamental. Não adianta a gente ter preparador físico, não adianta a gente ter uma pessoa que vai cuidar, né, fisioterapeuta, psicólogos, etc., se a gente não tem pessoas pensando no aspecto artístico, porque é isso que vai trazer o diferencial competitivo para o Brasil. A gente tem pessoas muito criativas aqui, a gente é considerado como um dos países muito mais criativos. A gente tem pessoas muito criativas indo para fora. Só que a gente ainda está no processo de reprodução, copista, colonização. Não dá. Então, assim, todas as pessoas, todos os perfis que estão tendo diferencial competitivo fora do Brasil é porque tem essa perspectiva da criatividade. Só um momento. Aqui, ó. Aqui. É isso. Não, ótimo. Jurada de break nacional e internacional. Como é que foi isso? Qual a importância disso para você como pessoa, como profissional da dança, como Miguel? Como é que você Sim. entendeu isso do primeiro convite ao último, o processo todo aí como jurado? Cara, é, assim, eu estudo mesmo break mesmo, assim, né? Desde que eu comecei, né? Primeiro, eu tinha um caderno de 20 matérias em que eu anotava os detalhes que eu via do Ken Swift, virando um chapeuzinho, ou de subir no zíper, os pequenos detalhes. Eu tinha essa coisa minuciosa porque eu queria muito poder fazer isso, né? Ter o máximo de proximidade com a coisa. Não conseguia atingir vários objetivos dentro disso. Mas quando eu sentava para ser jurada, todas as minhas referências, as pessoas, não só Ken Swift, mas todas as que eu tinha contato, e até pelo repertório que eu tinha do imaginário, isso é levado em consideração e ainda é levado em consideração hoje. Então, quando eu sentava para ver júri, eu tentava aproximar aquela pessoa que estava dançando do repertório que eu tinha, do que eu visualizava e deslumbrava enquanto break. Veja, não é sobre o que eu consigo executar enquanto big girl. Não exatamente é os movimentos que eu sei fazer. O grau de dificuldade que aquilo tem para mim. Mais uma comparação com aquilo que eu tinha da matriz, né? Até aí tudo bem. Só que durante o processo de evolução da dança breaking, várias influências começaram a adentrar no breaking, né? E eu também fui para academia, eu faço licenciatura em dança, e eu comecei a perceber que muitos dos aspectos que a gente tem na dança breaking, que é levado enquanto consideração de, por exemplo, utilização de espaço, né? Essa coisa da textura, de mudar de velocidade do movimento, ser um movimento mais aquoso, que a gente fala, né, que é uma coisa mais que essa textura, ou um movimento mais forte, que é uma coisa mais estacata e tudo isso, o estudo de fundamentos da dança, que é uma coisa universal, começou a me proporcionar um olhar diferente para a dança, né? Então, quando eu sento para ser jurada, eu tenho todo um arcabouço do que eu tenho enfim, pessoas referências, Ken Swift, né, Floor Master, Remind, B-Boy Ivan, enfim, né, Rockefeller, Asia One,
enfim, tem muitos nomes, muitas pessoas, né? Enfim, Paul One, muitos, enfim, era muito DVD, muito videocassete que a gente assistia para poder. Do outro lado, também tem esses aspectos que são de fundamentos da dança. Por exemplo, hoje, para que acontece com as competições agora que a gente vê, né, a nível olímpico e também Red Bull e outros eventos, é que são observados, para além dessa questão, né, histórica de arcabouço, fundamentos da dança, que é coisa simples, né? Níveis, se a pessoa está dançando, consegue, né, fazer uma relação de níveis, ela está em pé, aí ela desce, aí ela está mais embaixo, isso é uma coisa. Direções espaciais, se ela vai para frente, se ela vem para trás, se ela ocupa o espaço, deslocamento de espaço, textura, interpretação musical, então todas essas É um olhar coisas, também, né? né? Pessoa que dança olhando para baixo. Sim, esse é o self-confidence que fala-se muito, né? Que é a autoconfiança, que é um dos critérios que, assim, unanimamente, falando não só para o júri da Red Bull, porque saiu uma matéria, um artigo sobre a forma de avaliação, unanimamente nós cinco falamos sobre essa questão. E assim, né, dentro até do próprio evento que aconteceu recentemente e até do próprio critério de avaliação lá que o Storm criou, né, o Trivium, tem sobre essas questões, porque não, vejam, não é só quantidade. Até o próprio sistema de avaliação é quantidade e qualidade, mente, corpo e Exatamente. alma. Então, todos esses aspectos, né, que são de fundamentos da dança, que não é a Fabiana que criou, são pessoas que vieram além de mim, são estudiosos, são critérios que eu avalio enquanto jurada. Então, assim, as pessoas, o que aconteceu recentemente é que as pessoas acham que a gente senta ali, que eu sento para ser jurada e eu só vejo o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu acho que essa é a pior merda que as pessoas podem pensar. Não é sobre gosto. Eu não sento para ser jurada para contemplar como uma pessoa que está fora, que vai ver, que vai olhar, nossa, fulano foi rápido, fulano foi incrível. Não, eu sento, ok, com um olhar de contemplar assim, mas eu tenho que analisar os critérios. E é uma parada muito, né? Uma das coisas que para mim eu levo muito em consideração é a utilização do espaço. Para mim, e tem um conceito que se chama prosecmia, que ele fala sobre a relação humana, né? Que ele é um mapa, isso aí quem quiser pesquisar depois, é um mapa, e você consegue perceber o quanto a pessoa tem de confiança a partir do espaço que ela ocupa dentro da arena, por exemplo, né? Então tem uns ângulos. Até tanto metro é uma relação que você tem, né, social, que é uma coisa mais de público. Até uma distância menor, ele fica mais intimista. Então você consegue, né, intimar mais a pessoa, né? Você está entrando no campo pessoal da pessoa. Então, essa coisa de ocupar o espaço ela é muito importante, né? Essa é uma das coisas que eu mais observo. Técnica, eu levo em consideração bastante. Musicalidade, bastante, mas não é só pegar o beat. Então, essa é uma outra relação também que é muito importante, porque entra a relação da poética, que é algo que não é mensurável. É o quanto eu vivenciei, o quanto de sensibilidade eu tenho também com relação ao que a pessoa está propondo ali na hora, né? Que é a mágica da dança, a poética, que é uma coisa muito extraordinária. Então, você vê um cara que é extremamente foda, fazendo mil loucos, perdendo, e você não entende por que ele perdeu para um cara que dançou na música e fez alguns movimentos ali. Então, assim, aí, se eu, igual a questão do empate mesmo, né? Que as pessoas, mas ela deu empate para tudo. Eu levo em consideração isso. Eu não posso simplesmente votar em um cara que ele foi extremamente foda num power move. Ele fez milhares de coisas realmente de grau de dificuldade extremamente, né, difícil, para uma pessoa que conseguiu contemplar deslocamento, que conseguiu contemplar níveis, que foi musical, hein, né? Essa pessoa, obviamente, já teria ganhado, mas eu tenho que balancear. Pô, esse cara também, ele foi. Então, obviamente, empate. Nesse mesmo artigo que os jurados da Red Bull falam, todos colocam também pontualmente por que eles dariam empate. E eles falam, eu vou evitar. Então, criou-se toda uma questão no Brasil pelos empates que aconteceram no evento no Break do Verão. Fizeram um vídeo, hater, inclusive, para falar sobre coisas para mim que são muito nítidas, mas que quem fez o vídeo e quem estava compartilhando, e até hoje pedem para compartilhar,
não sabe por quê, né? Então, assim, fizeram até um cálculo aí, um pessoal do norte do país que eu achei incrível, achei massa o apoio. Não, topzera, topzera. Lembrando, pessoal, é o seguinte, eu deixei aberto esse assunto, a ideia aqui não era nem falar sobre isso, eu deixei aberto para ela, se ela quisesse falar, se pronunciar. Brasília está muito próximo aqui de Goiás, então a nossa intenção aqui é falar sobre os projetos, os trabalhos, as conquistas do estado de Goiás. Nós temos um brasileiro campeão de break, que ele está aqui em Anápolis, que em breve vamos trazer ele aqui também, então nós vamos falar sobre o break. Então eu achei importantíssima a presença dela nos Estados Unidos, por toda a experiência que ela tem. Duvido que alguém chegou, olhou aqui no Instagram, fechou o olho, puf, esse aqui, vai ter ela. Gente, por favor, né? Ah, Duvido que seja isso. A intenção aqui não é levantar a moral dela. Aqui nós estamos falando da Fabiana, ser humana, e da Abigail. Essa é a questão da gente estar trabalhando e a intenção da nossa live aqui, mostrar o break de forma natural que ele é. Aqui não tem artista, aqui é pessoa, é ser humano. Aqui a gente não está criando sim, situações, somos nós. Tá certo, não tá errado, beleza, mas alguém chamou ela para bater um papo. Cara, como é que foi? Aqui, né, rede social é um negócio muito complicado, então vamos fazer o bem, vamos ajudar o próximo, vamos colaborar, vamos compartilhar. Por que não ajudar uns aos outros? É muito mais fácil que a gente só ir lá e tacar o dedo e tal. Fala um pouquinho o que você puder falar dessa experiência, que você fala inglês? sim, falo inglês. I Então, speak com English. certeza você não foi lá só bater foto com a galera. E outro detalhe, Não, faz um resumo rápido aí que você puder do seu network lá, que eu sei que você fez, imagino que sim. E outro detalhe, break nas Olimpíadas. Isso é bom ou ruim? Já emenda as duas aí. Agora vai dar cara, BO. foi assim, resumir sobre. Eu fiz muitos vídeos, fiz contatos, mas os contatos que eu fiz foram com pessoas mais velhas, né? Eu vou voltar para Nova York. Na verdade, era para essa próxima semana, dia 4, eu já tinha uma viagem marcada para lá. Eu vou iniciar uma pesquisa lá por causa da Drop Education da minha escola e na verdade, com a intermediação da Rockefeller, que é Circle, esqueci o nome agora da crew. E, na verdade, o objetivo dessa viagem, que seria agora, mas que eu vou ter que adiar para fevereiro, é exatamente para ter contato com os pioneiros e pioneiras, né? Pioneiras e pioneiros, para exatamente trazer um pouco mais de essência para tudo que a gente está vivendo, né? O que eu pude, assim, uma experiência que eu quero trazer das diversas que eu vivi, que talvez pode ou não trazer um pouco de calma para os nossos corações, né, e para todo esse conflito que a gente está vivendo, e que não é nenhuma novidade, é que, felizmente ou infelizmente, o breaking, a configuração do breaking mudou, né? Já tem um tempo que está mudando, né? Mas agora é um momento talvez mais disruptivo. De 2024 em diante, com certeza vai ser um divisor de águas, assim. Mas a gente vem tratando muito o break aqui, e isso não é errado, mas com um discurso muito voltado para a cultura hip hop, né? O que isso também não é errado. Mas o que eu percebi é que fora daqui, principalmente nesse grande evento, apesar da tentativa de trazer o máximo de essência do break possível, isso já foi, cara. Isso já não é mais sobre o hip hop. É sobre empreendimento, é sobre geração de recursos e é sobre pessoas que não sabem o que é o hip hop. Então a gente fica cobrando postura das pessoas que estão fazendo breaking, que elas sejam hip hop. E o hip hop a gente tem lá, né, que é romântico, paz, amor, união e diversão. Isso nunca existiu, na verdade, no hip hop. Isso é uma idealização. A gente tem um ideal filosófico de ter paz, amor, e a gente busca por isso. Mas que foi assim, é mentira. A gente sempre teve batalha, sempre teve rixa, sempre teve. Mas a gente busca por paz, amor. É igual buscar pela felicidade. Esse paz, amor, esse jargão que a gente tem, é nesse sentido, é a busca pela felicidade. E a gente continua aqui no Brasil produzindo os eventos, e agora desportivos,
com esse viés de que vamos fazer hip hop. A gente tem que romper com isso. Não é hip hop. É breaking, é esporte, porque a galera não tá pensando em hip hop. Se a galera que eu vi da Red Bull lá, né, não a galera da Red Bull, os atletas, tivessem pensando em hip hop, a cena seria outra. Se as produções estivessem pensando em hip hop, a cena seria outra. Não é hip hop, não é sobre paz, amor, união e diversão. É sobre grana, cash. É sobre ter atletas, é sobre ter grandes marcas, é sobre ter pessoas treinando, produzindo para ter recursos, grana, Alto né? rendimento. Alto rendimento. Então, não dá tempo de estudar, gente. Não dá tempo. Então, assim, a campeã internacional é uma menina de 17 anos. Você acha que ela sabe o que é hip hop mesmo? Ela não viveu isso. Primeiro que ela aprendeu no estúdio com o Menon, lá é discípulo do Menon. O cara, sim, ele sabe o que é hip hop. Ela, especificamente, não. E eu tô falando isso porque eu conversei, tinha mães lá, né? Tinha algumas mães. E eu conversei com a mãe de uma das competidoras e a fala dela foi tudo. A minha filha não sabe o que é hip hop. A minha filha, ela treina há tanto tempo, 10 anos já, porque começou muito criança. Ela já treinou com o Lilu, foi para a França. Agora ela está morando aqui nos Estados Unidos, a família paga. Essa pessoa não sabe o que é hip hop. Ela não teve contato com o hip hop. Então, é muito foda isso, porque eu acho que isso tira um pouco a carga até do pessoal que está fazendo o esquema aqui, né? Vou falar, citar, porque eu sou hoje um atleta lá e estou filiada. Então, no grupo lá dos atletas, eu vou deixar isso aberto aqui, eles podem ver depois, não tem problema nenhum. O grupo tem muitas pessoas que ainda têm a essência do hip hop em si, né? Tanto as pessoas que estão na direção do CNDD, hip hop, na veia, eu também tenho muitas pessoas que estão no processo como atleta, também tem muito hip hop na veia, mas não é sobre hip hop. Aí o conflito muito grande, porque a gente quer fazer hip hop, mas a parada é esporte, a parada é grana, a parada é... não dá. O conflito maior, a dificuldade maior que a gente está tendo é esse. Não dá para se pensar hoje em ter Brasil nas Olimpíadas, em que quer que seja alto rendimento, se a gente ficar pensando em hip hop. O hip hop, eu, por exemplo, sou uma pessoa que quero continuar fazendo isso, meu trabalho é outra via. E, ao mesmo tempo, eu posso atuar como esporte pensando dessa forma, porque é só breaking agora, gente. Dividiu, é breaking agora. A gente não tem tempo para pensar, o DJ está tocando as músicas muito rápido, não tem tempo para isso. A gente precisa criar diálogo. Quem cria diálogo é o hip hop. Quem cria as demandas, né? Quem cria no sentido de mediar a coisa, porque o hip hop tem isso. Né? A gente nasceu de um lugar onde a gente tinha uma diversidade muito grande, nasceu a cultura. Então, o hip hop ele é essa ferramenta de transformação nesse sentido cultural. Agora, esporte não. Agora, o esporte ele tem também a transformação social, ele tem uma parada educacional, mas ele não está de mão dadas com a cultura hip hop, velho. E eu acho que, para mim, esse é o ponto que está deixando todo mundo muito assustado. Ah, pô, não tem um alojamento no Nacional. Mano, porque podia ter isso. Quem faz isso é hip hop. Esquece isso, gente. Esquece. Agora é isso, é buscar rendimento, é buscar a cada 3 meses ter resultado. O que eu atingi aqui? Pô, atingi isso. Dá pra ir pro evento de break ali curtir uma cypher? Não dá, mano. Porque você tem que dormir, tem que cuidar do seu corpo para você poder estar bem no evento que é daqui a 3 meses. Eu quero viajar para todos os eventos aqui agora de competição. Não, não, não. Não é Europa. Brasil não é Europa. Sinto muito, gente. Então, assim, Europa dá para você colar nos eventos. Mas aqui no Brasil não dá, velho. Então você tem que ser assertiva ou assertivo. Você tem que se ligar que você precisa juntar sua grana, você vai ter que fazer network, você vai ter. Porque o que eu vi lá são pessoas que não são do hip hop. A maioria não é. Os jovens todos não são hip hop, Já tem são comportamento de atletas, atleta, né? são dançarinas e dançarinos. Sim, com certeza. Eu vou começar a soltar os materiais e as coisas que eu registrei
para que a gente consiga abrir um pouco, olhar para isso. Porque o profissionalismo é outro, cara. A galera Sim. concentrada, a galera passando, né, fazendo liberação miofascial, altamente concentrada, não dançando o tempo todo, porque você precisa estar concentrado na competição. Enfim, é outro rolê, é outro universo. Então, enquanto a Eu gente fiquei, estiver imerso no hip hop, não tem como. Enquanto os nossos dirigentes que estão hoje cuidando do break no Brasil estiverem com a mente no hip hop, não tem como. É isso, é isso. Eu, assim, na minha não, análise, teorizando, para mim, a gente só vai conseguir realmente ter um diferencial quando a gente conseguir romper com isso. Principalmente quem está não. sofrendo, porque tem muita gente sofrendo. É uma ótima observação, mas assim, a intenção aqui, pessoal, é um bate-papo mesmo, é um diálogo de boa, de um para o outro, e não, como eu sempre falo, né, eu não sou o dono da razão, imagino que a Também própria não. Fabia também tem esse pensamento, é só um bate-papo aqui, eu também gosto de pensar nessa linha de raciocínio, e não tem jeito, né? É igual, por exemplo, nos anos 1983 o break era de um jeito. Gente, ano que vem vai para 50 anos, as coisas não vão ser iguais. Não vão ser iguais. É porque eu quero? Não, tem alguém acima de mim. Quando eu comecei no break, tinha alguém no break. Quando a Fabiel começou no break, tinha alguém já na cena. A Sim, gente pode mudar, a gente pode modificar, a gente pode somar, ou a gente pode sair fora. A gente tem que pensar um jeito de todo mundo e com a mesma razão, a mesma ideologia. Eu estou num tipo de vida hoje que eu me preocupo em estar certo. Eu quero estar em paz, eu quero estar em paz na sim, cabeça. Porque tem hora que você fica maluco demais. A sua roupa não é legal. Gente, vamos pensar no geral. Como fazer para melhorar então? Tá sim. tudo certo Ó, aí? tem uma observação aqui que o Marcola fez. Marcola não, o Anderson Ribeiro. Que ele achou boa observação, mas que ele não admite que o break brasileiro perca isso. E aí eu quero trazer uma reflexão, porque eu também não quero que o break perca. A gente não vai perder. Mas só não vai perder se você, ou se o André fizer, porque é a gente. A Exatamente. transformação. Quem fez o que o break. Exatamente, o Anderson. Quem fez com que o break chegasse até as Olimpíadas foram as pessoas do break. Quem Sim. facilitou o processo? Em 2015 eu estava lá no IBE, foi o primeiro discussão sobre realmente levar para as Olimpíadas. E tinham duas bancadas, né? Tinha a galera que era contra e a galera que era a favor. A galera que era a favor, nítida fala. O Dizzy, por exemplo, que é do Canadá. O Dizzy falou: eu quero que B-boys, B-girls, B-boys, ele não falou B-girl. Eu quero ver os B-boys, tipo, igual o jogador de futebol. Mansões, mulheres e carros ricos. Ele falou isso. Já do outro lado da bancada, o cara, não. A gente precisa manter o lance da cultura. Nananã. É isso. Assim, a natureza tem isso, o mundo tem isso. Então a gente escolhe de que lado ficar. Eu tô meio que indo pelo caminho do meio. Eu quero, porque eu acredito que eu posso, tenho muito a contribuir com o esporte, tem, porque também tem histórico. Mas eu não vou deixar o lado cultural jamais, porque é o lado que me sensibiliza, é o lado que faz com que a gente seja realmente criativo no rolê, porque se a gente for só pro esporte, é quantitativo, gente, é só número, é quem gira mais. E não é aí, para mim tem um caminho do meio aí. Aí dá para ir nos dois também. Gente, não precisa de, né, polemizar tudo, não. A cultura não vai Sim, acabar, não. Mas então, o que que você está fazendo? Não, gente, vamos fazer o que é possível, de momento. Se a gente tentar, pelo menos, não ficar só criticando, aconteceu isso, vai lá e tum, tá com um comentário. Eu fiquei muito, sim. eu gosto só observar. André, mas você não fala nada, eu André, falo no momento que me pergunte. muito bom, André, você trazer essa visão, porque você é um cara das antigas. É isso. A gente é o que a gente quiser, mano. A gente tem. É híbrido, a gente tem as duas possibilidades. Você pode. E são vastas dentro dessas duas, né?
possibilidades, a gente tem uma capilaridade de coisas que a gente pode fazer, a gente pode dar aula, a gente pode treinar, pode ser atleta, pode ser artista, pode ir para o palco, pode dançar na rua, pode dançar no metrô, pode dar aula em escola, em ONG, Sim. abrir seu Ah, estúdio. É muito, eu já, né? eu já, eu já eu já Enfim. dancei break dentro do supermercado, para os diretores do supermercado. O break chega onde a gente levar ele. Então, estamos na formação aqui da federação, mas, por exemplo, a gente vai encaminhar de acordo com o que nos foi passado, o que é permitido, a burocracia que é fazer todo o processo, os documentos. Então, a gente vai, lógico que a gente vai seguir, mas a parte cultural dá para continuar, dá para ser feita. Então, certo e errado Sim, é o break, gente. O break tem que continuar. Para finalizar aqui, não quero estender muito o seu tempo, me sim. fala, compensou? Ou você gostou? Ou você fez sentido na sua vida entrar no break? Já finaliza aí o assunto aí. Eu creio que Espera aí, sim. deixa eu só colocar aqui o carregador. Tranquilo. Vou tirar o fone. É, repete a pergunta sobre o que, se valeu, se compensou. O break na sua vida foi bom? Foi ruim? Valeu a pena? Indica? Valeu a Recomenda? pena. Valeu a André, eu acho que o breaking não entrou na minha vida por acaso. A gente tem aquele ditado que diz, gosto muito de ler, né? E aí fala que tem um ditado que diz que não é o livro, não é você que escolhe o livro, é o livro que escolhe você. Eu acredito que, enfim, foi da mesma forma. Eu acho que valeu muito a pena, vale muito a pena, principalmente quando cai o cachê na conta, hoje, porque afinal de contas eu não sou mais uma neném, não tenho mais 18 anos, então toda vez que cai um cachê na conta eu fico, nossa, tá valendo a pena porque eu tenho as contas para pagar, e isso é muito bom, mas Só abrir um parênteses. Isso não foi de graça, isso foi resultado do seu trabalho. Eu te mandei uma mensagem hoje sim, falando isso. Resultado do seu tem. trabalho. Não, o André me deu vários conselhos aqui, já agradeço. Eu só não vou expor porque não pode revelar essas coisas, senão alguém já pega a ideia e Ah, faz, mas já. enfim. Valeu, vale muito a pena, mas principalmente quando tem um retorno. No passado, eu tinha muito mais essa sensação do retorno simbólico, do reconhecimento, porque isso é muito bom. E eu acho que Mas as isso aqui é relações preciso. as relações de poder, porque assim, eu vou dizer, vou trazer só um pequeno parênteses, na escola, quando eu comecei a dançar, era muito legal, porque do nada, eu me virei a dançarina da escola. Então, isso me trazia uma sensação de poder muito massa, assim, né? Muito uau! E durante muito tempo eu tinha essa necessidade de querer ser reconhecida. Não que hoje não tenha, todo mundo tem necessidade de ser reconhecido e reconhecida. Mas o reconhecimento financeiro é uma parada que, de verdade, muda muita coisa, né? E com certeza muda muita coisa para quem hoje está ganhando evento, está conseguindo ter né, os eventos que estão conseguindo proporcionar premiações de R$ 10.000, R$ 6.000, igual aconteceu agora no evento do brasileiro. Enfim, tudo isso é muito incrível. Mas desde que a gente consiga, André, proporcionar para a gente o básico, né? As necessidades básicas, os direitos básicos, que é de moradia, de alimentação, de ir e vir, de trabalhar, de saúde. Essas coisas, elas são essenciais para a gente, né? Então, por isso, quando a gente também vai pensar em como que essa coisa do cenário da dança break no Brasil, eu não consigo pensar num cenário massa se as pessoas que estiverem produzindo breaking, treinando, não tiverem o mínimo disso também. Porque sem isso, cara, é difícil pra caramba. Não tem como a gente ser potência se a gente não tem o que comer, se a gente se machuca e não tem como ir no hospital, se a gente não tem como estudar ou trabalhar, saca? Então, valeu muito a pena o breaking, porque por meio do breaking eu consegui ter a consciência que eu tenho, mas não só por meio do breaking, por meio da educação e do conhecimento. Porque se a gente fica só em movimento, só no breaking, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Agora, se a gente consegue associar o breaking com outras áreas de conhecimento, como educação, por exemplo, ninguém segura, mano. Porque educação não é só o que a gente tem em casa. Por exemplo, aprender inglês é um processo educacional. Você vai aprender uma coisa, isso te abre portas demais.
né? Ser educado com as pessoas, que é educação também, vai ser incrível, trabalho. Então, assim, eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade nessa vida de poder fazer essa arte. E eu já pedi até para Deus, se eu me for aqui, eu quero vir na próxima sendo Big Girl de novo, porque é muito bom. Só que eu quero ser uma Big Girl rica, porque, né, muito difícil, a gente passa muita Aí, dificuldade aqui. E é isso, sofre valeu mesmo. muito a pena. Vale e valerá muito a pena. Sensacional, quero te agradecer. Já passando de uma hora aqui, pelo jeito a gente ia ficar aqui uns 5 dias, mas vamos para encerrar. Não, Tá ótimo o seu papo. Você é uma pessoa que tenha boas ideias, se expressa bem. Muito bom isso, sabe por quê? Porque lá no passado, qual que era a visão do B-Boy? Sujo, fedido, fala mal e só fala gíria. Não que isso ainda é seja um assim, hein? problema nem A nada. gente, ó, ainda é muito assim, hein? Não, mas aí que tá. Eu conheço muitos b-boys que são professores, profissionais, viraram, se tornaram Sim, cidadãos. Quer dizer que é possível, sim. É possível ser um competidor de alto rendimento. Pessoal, conhecimento, investimento, isso é o básico de qualquer ser humano. Você pode ser o que você quiser, mas invista em você. Imagina ela indo para ser jurada em Nova York, chega lá e não fala inglês. Até para tomar água tem que pedir André, alguém. Que olha, eu te difícil. falar, viu? Eu tive que dar entrevista, eu fiquei, mano do céu. Eu tive que falar, né? Dei algumas entrevistas, até antes do processo, eu ainda vou poder compartilhar isso mais pra frente. Mas antes de realmente fechar tudo, eu passei por um processo avaliativo, em que eu tive que falar, escrever. Foi um processo, assim, bastante interessante. Eu vou trazer algumas coisas para frente, mas é isso que você falou, cara. Se não, esse é um processo que, olha, enfim, vale a pena. Para quem está assistindo aqui, vale a pena tentar também. Não, o investimento ele é fundamental. O processo, o autoconhecimento de cada um. Gente, invista em você. Sempre no meu Instagram pessoal lá, eu estou fazendo uma atividade física, eu estou fazendo exercício, eu estou tentando melhorar o meu dia. Ah, mas tem dia que você chuta a ponta da cadeira ali, você sobe o sangue ali, mas aí você fala, cara, calma, vai passar, vamos embora. Se a gente não tiver o autocontrole e o autoconhecimento, como é que a gente faz as coisas? O que, que adianta eu ler? Não tem como, Não adianta eu não só tem ler como. livro se eu não trabalho o corpo? Se o meu corpo não estiver bem, como é que minha cabeça vai estar bem? É os dois. É os dois. Exatamente. E eu não sou defensor de nada, não quero ser exemplo de nada aqui, só que o que eu estou utilizando nos últimos anos para mim, não ficar parado reclamando. Não ficar parado reclamando. Segue, faz. Ah, mas é difícil, então começa. Você acha que todo maratonista começa como? Ele começa com um passo. Todo Sim, maratonista, ele pode ser em qualquer lugar do planeta. Primeiro é um passo, é devagar. Depois ele vai acelerando, 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 aí consegue fazer 42 km. Para quem não sabe quanto que é uma maratona, que ano que vem, se Deus quiser, eu quero fazer. Para finalizar aqui, muito obrigado, parabéns. Sensacional bater um papo com você. Espero um dia poder a gente estar junto aí, desenvolvendo algum trabalho ou fazendo uma visita. Você arrastando a cadeira no vídeo lá na escolinha, passando a vassoura, aquilo ali é o break essencial. Ó. sim, Sensacional. sim. Muito obrigado mais Obrigada, uma vez. Vou André. esperar você finalizar aqui para mim Tá, finalizar aqui. Aí eu vou deixar salvo aqui para quem quiser tá. acompanhar, quiser André, assistir. muito obrigada pelo convite, por poder trazer um pouco, assim, eu acho que as perguntas foram bem legais, assim, continuo com o processo, né, de entrevistar mais pessoas, eu acho que quanto mais pessoas a gente tiver da cena, dialogando e trazendo aqui, melhor é para a cena, porque a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né, no final das contas. E é isso, você falar, eu não sei o quê, mas, cara, o que você já está fazendo, só de ter existido, só de ter nascido e estar, né, dançado e estar aqui hoje com a federação e tudo isso já é uma coisa grandiosa. Porque às vezes a gente acha que grandioso é, de repente, sentar ali na cadeira da Red Bull e ser uma jurada internacional, mas não é sobre isso, né? A gente está o tempo todo fazendo coisas muito grandiosas, resistindo, conseguindo sobreviver, colaborando. Isso sim é algo grandioso. Parabéns pelo trabalho. Conte comigo. Tá bom? Não, com certeza. Você finaliza aí que eu vou finalizar aqui. Tá Obrigado, um bom. grande abraço. Deus abençoe a Tchau, todos tchau. nós. Tchau, pessoal. Um cheiro. Que bacana, hein?
Ave Maria, quanta informação. Só baixar aqui só um pouquinho para finalizar aqui. Quero agradecer a todos aqui que participaram. Vou deixar salvo aqui. Pessoal, aqui é só um bate-papo. Não queremos ser donos da verdade, certo e errado. A ideia aqui não é essa. A Federação Goiana de B-Boys e Dança Esportiva estará trazendo aqui outras pessoas para a gente bater um papo, a gente ter um diálogo, deixar algumas ideias, algumas opiniões, porque break é arte, é cultura, é esporte, é cidadania. É cidadania. Grande abraço, muito obrigado, fica com Deus. Até mais.